Olá, sou Flávio Amado, engenheiro mecânico e professor. Existem muitas leis de conservação, especialmente a conservação da massa, da quantidade de movimento e da energia são importantes para a engenharia mecânica. Elas são abordadas abundantemente nas disciplinas do curso de engenharia mecânica. A gente sabe aquela célebre frase de Lavoisier, que fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é uma maneira um pouco mais filosófica de se falar das leis de conservação. Especialmente a lei de conservação da massa, vamos fazer agora aqui uma definição matemática do que é essa lei de conservação. Então, a lei da conservação da massa, ela fala o seguinte, considerando um sistema, suponha um equipamento qualquer, você tem a massa que entra, tem a massa que sai e você tem uma variação de massa lá dentro, né? Basicamente, se não há fontes de massa dentro do equipamento ou do sistema, se não há um sumidouro de massa, e se estamos falando de um fluido genérico, que pode ser líquido ou gasoso, a diferença entre a massa que entra e a massa que sai é a variação de massa lá dentro. Agora, podemos também falar dessa variação no tempo. Neste caso, a maneira mais adequada para escrever é colocando um ponto em cima da massa que entra e da massa que sai e dividindo essa variação de massa pelo tempo, pela variação de tempo. Então, isso daí daria a ideia de fluxo de massa. Se estamos falando de fluido incompressível, ou seja, fluido líquido, então a variação de massa ela é zero, porque eu não tenho como manter massa lá dentro. Então, a massa que entra é igual à massa que sai. Esse fluxo de massa, a gente pode dizer que é a massa específica multiplicada pela vazão volumétrica, né? E a gente sabe que a variação da vazão volumétrica com a área é igual à velocidade. Agora, se a área for constante, por exemplo, um tubo de seção constante, então a vazão é igual à área vezes a velocidade. E o fluxo de massa vai ser a massa específica multiplicada pela área, multiplicada pela velocidade. Então, podemos dizer, substituindo pela massa que entra e pela massa que sai, que vale esta expressão. Rho multiplicado pela área de entrada e multiplicado pela velocidade na entrada é igual a Rho vezes a área na saída, a velocidade na saída. Agora, essa é o que a gente chama de equação da continuidade. Agora, considere aquele nosso volume elementar. Considere um fluido escoando. Considere o nosso sistema
de coordenadas cartesiano, com x, y e z, e considere um fluxo de massa, que em última instância é fluxo também, é vazão volumétrica em cada uma das faces desse elemento, desse volume elementar. Então, na direção x, nós teremos Q, vazão, índice x, e Q índice x mais delta x do outro lado, Q índice y e Q índice y mais delta y do outro, e Q índice z de um lado, e Q índice z mais delta z do outro. Volume, vazão volumétrica que entra e vazão volumétrica que sai nas três direções. As arestas desse volume elementar, delta x, delta y e delta z. Já que a gente está considerando fluido líquido e a massa que entra é a massa que sai, então a massa que entra menos a massa que sai é zero. E o somatório de todas as massas que entram menos o somatório de todas as massas que saem também é zero. Logo, podemos escrever que Q índice x menos Q índice x mais delta x mais a mesma expressão em y mais a mesma expressão em z é igual a zero. Só que a gente sabe que Q é igual a AV, como acabamos de demonstrar. Então, podemos substituir ali área índice x multiplicado pela expressão V índice x menos V índice x mais delta x. Repetindo a mesma expressão para y e a mesma expressão para z. Tudo isso igual a zero. Agora, o que é a x, a y e a z? São as áreas que se opõem àquele fluxo. Ali é AX, ó, que se opõe a Q índice x e Q índice x mais delta x. Ou seja, delta y vezes delta z. Em cima seria AY. Que seria A delta x vezes delta z. E em verde seria AZ que é delta x vezes delta y. Então, podemos substituir nesta expressão. Delta x, delta y, delta z, que multiplica V índice x menos V índice x mais delta x, mais delta z, delta x, que multiplica, vou passar um pouco para baixo aqui, V índice y menos V índice y mais delta y, mais delta y, delta x, que multiplica V índice z menos V índice z mais delta z. E tudo isso igual a zero. Agora, vamos dividir tudo pelo volume
daquele volume elementar. Tudo dividido por ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. A gente vai poder agora cortar sempre dois desses deltas aqui. Assim, ficamos com a expressão Vx menos V índice x mais ΔX sobre ΔX, mais a mesma expressão em y, mais a mesma expressão em z, que, afinal de contas, é a definição de derivada no limite de delta tendendo a zero. Só que a definição de derivada é com a expressão índice x mais ΔX, ou y mais ΔY, ou ainda z mais ΔZ, antes da expressão em x, y e z. Então, é expressão negativa da derivada. Obviamente, multiplicando tudo por menos 1, eu vou ter que o somatório das derivadas parciais das componentes do vetor velocidade em relação às direções em que elas estão expressas é igual a zero. Sendo essa a definição da conservação da massa para um fluido newtoniano, sendo um fluido, obviamente, líquido. Está aí a expressão que vai ser muito útil para entendermos conceitos futuros que eu ainda vou apresentar. Se você gostou de mais essa apresentação, mostre para um amigo, para os seus amigos, estudantes que você conhece de engenharia mecânica, porque essa é uma matéria muito útil no entendimento, na compreensão plena da dinâmica de fluidos e muito útil para o estudante de engenharia mecânica. Obrigado.